as primeiras coisas que começaram a ser questionadas, quando se começou a olhar para a clínica com essa perspectiva da análise do discurso, e não foi nem com a clínica, gente, foi no espelhamento. A clínica, ela vem na sequência. O primeiro questionamento foi, bom, a gente vai trabalhar nas nossas pesquisas todas, então vamos lá, pesquisa de análise do discurso no campo da psicologia. A gente vai trabalhar sempre nossas pesquisas tomando por pressuposto que aquele que nos fala a partir do lugar, da condição de entrevistado. Então, tudo o que o entrevistado nos fala vai ser a partir de um lugar que ele espera que é o lugar de um pesquisador que está na condição de psicólogo, fazendo algumas perguntas para produzir pesquisa. Então, não é o setting. Então, começa dessa forma, né? Não é o setting. Bom, mas então por que o paciente que vai falar no consultório também não é tomado deste lugar? Que aquele sujeito... Por que o sujeito do consultório não é tomado a partir desse lugar também? Desse lugar de paciente, dessas condições, dessa situação específica. Porque o sujeito que emerge de uma entrevista, ele emerge desta relação que se dá com o entrevistador. Então, de fato, a gente vai começar a tomar a pessoa que nos diz, no contexto de análise, também a partir deste lugar de paciente que é configurado e que é diferente. Então, a mesma pessoa, se ela é entrevistada, alguns psicanalistas faziam uma entrevista e analisavam aquilo afirmando que era o inconsciente do entrevistado. E o questionamento começa por aí, por isso que eu falo que começou na pesquisa. Então, mas será que é o inconsciente da pessoa? Ah, não, então tem que ser construído só no fazer... Bom, então se não tem fazer clínico, não tem analítica da subjetividade, e a partir desses avanços, que é pensar que toda e qualquer subjetividade se desenha a partir de um lugar, é que começa a gente a voltar para o consultório e pensar, então, peraí, as palavras com as quais eu penso, o que o paciente me diz, configuram o sentido do que ele me diz. Então, se eu ouço o que o paciente está me dizendo como demanda ou como queixa, já é diferente. Se eu ouço o que o paciente está me dizendo como um pedido por algo, ou se eu ouço o que ele está me dizendo como algo que eu tenho que deixar passar, eu vou me colocar como uma forma diferente. Se eu ouço o que o paciente está me dizendo como resistência do inconsciente dele, então é o id brigando com o superego, ou o ego tentando dar um jeito no negócio, ou se eu ouço que a resistência do meu paciente tem a ver com o lugar que ele me dá, eu vou ouvir diferente. Numa situação, eu vou ouvir diferente em outra. Se eu ouço o que o paciente está me dizendo como a essência dele, ou se eu ouço o que ele está me dizendo como o que ele pode me dizer naquele momento específico, por aquelas condições específicas daquele momento da fala dele na relação comigo, é outra coisa. Então, o que eu tenho para ouvir, ou seja, os meus instrumentos de escuta, dão o sentido do que o paciente me diz. E mais, esse sentido é silencioso. Por quê? Porque o paciente muitas vezes nem participa dessa parte.